que também está aqui participando com a gente. Então, mais uma vez, a live é promovida pela FAMURS, pelo Instituto Novos Paradigmas e pelo Instituto Democracias e Direitos Fundamentais, e já peço para todos vocês que estão aqui prestigiando com a gente, compartilhem esta publicação nas redes sociais de vocês, comentem, nos ajudem para que mais e mais pessoas possam chegar até elas a live e elas poderem prestigiar, participar e assistir aqui junto com a gente. E para fazer a abertura aqui do evento, dar boas-vindas para os nossos convidados, eu quero já desde logo passar a palavra para o nosso sempre governador Tarso Genro e deixar para ele aqui, além de fazer as considerações iniciais, também apresentar o nosso convidado especial, professor Ladislau. Governador Tarso, a palavra à tua disposição. Seu microfone está desligado. Agora que fui eu que dei uma de analógico aqui. Muito obrigado, Maneco, por essa oportunidade. O Instituto Novos Paradigmas participa com muita satisfação, com muita alegria dessa iniciativa, que é uma iniciativa extraordinária, que pensa politicamente o Estado, pensa politicamente as responsabilidades das prefeituras e agrega aqui uma série de personalidades, né? Dentre as quais eu me incluo apenas como colaborador, como experiente gestor. E nesse sentido é que vou saudar o professor Ladislau Dalbor. É uma personalidade internacional, um economista de prestígio nacional, latino-americano, internacional, que já trabalhou para organismos multilaterais de importância mundial, como a própria ONU, que já trabalhou em outros países nessas funções que lhe dão este destaque no setor acadêmico e no setor investigativo da questão econômica do nosso país. O professor Ladislau Dalbor é, além disso, uma pessoa universal, que sabe se relacionar com todos os setores da sociedade, se relaciona com distintas organizações de diversas matizes políticas, ideológicas, sempre buscando oferecer a sua contribuição, a sua experiência, a sua sabedoria. Eu acho que o Ladislau, nesse sentido, é um exemplo, né? Um exemplo de cabeça sadia, politicamente sadia, e de cabeça científica, né? De primeiro nível. Vem agora compartilhar conosco dessa conversa. Quero saudar aqui o Mauro Menezes, um dos advogados mais brilhantes desse país, que vem contribuir com a sua visão fundada nas normativas constitucionais e legais das possibilidades do município interferirem na economia política local. Saudar o Henrique Paim, meu amigo, meu companheiro de Ministério da Educação, e um quadro extraordinário da Fundação Getúlio Vargas, que sempre está disposto a contribuir com iniciativas como essa. Entra agora a prefeita Paula Mascarenhas, receba meu abraço, meus cumprimentos, e a grande satisfação de tê-la conosco aqui neste debate, né, neste painel promovido pela FAMURS e pelo Instituto Novos Paradigmas e pelo site e revista Democracia e Direitos Fundamentais. Eu não posso perder aqui a oportunidade de saudar tanto o nosso querido Maneco Hansen como a doutora Paula, a prefeita Paula, pela vitória que tiveram nestas eleições. Nós sabemos que uma vitória dessa natureza não é uma vitória gratuita. Nós vemos os municípios atravessarem distintas provas de competência colocadas para os seus prefeitos e distintas dificuldades políticas que cada um, claro, vai abordar a partir da sua visão programática, da sua visão ideológica, mas que coincide num elemento essencial: a proximidade do prefeito com os munícipes, a proximidade da prefeitura com a sociedade civil e a necessidade de que as prefeituras exerçam toda a sua capacidade de intervenção ordenadora, reguladora, né, norteadora da economia local, da economia política local, por assim dizer, para que os municípios possam caminhar pelas próprias pernas e também, obviamente, contar com a colaboração das autoridades federais e estaduais. Então, recebo os cumprimentos a prefeita Paula e o prefeito Maneco pela brilhante vitória que tiveram nos seus respectivos municípios.
Essa é a minha intervenção inicial, e eu, se o Maneco me permite, já passo diretamente a palavra ao professor Ladislau Dalbor, que faça a sua intervenção, que vai nortear aqui o nosso debate. Boa noite a todos. Alegria reencontrar o Tarso. Não sei se você lembra, Tarso, nós sentamos para conversar sobre o futuro dos municípios em Istambul, acho que é mais de 20 anos atrás, na reunião mundial dos municípios, das políticas urbanas, né? Nós somos teimosos, né? E eu lembro, eu tinha estado em Pelotas várias vezes, Paula, é uma coisa muito interessante. No início dos anos 60, eu catava borboleta ali no parque em Pelotas, junto com o professor Ceslau Biejanico, num programa de entomologia que eu fiz junto à universidade. A gente roda pelo mundo, né, esse processo. Eu acho muito bom se chamar essa discussão, e eu queria abrir algumas janelas, né, nesse processo, para a experiência que eu tive. Primeiro, deixa eu pegar um assunto que me parece importante, que tem que ser realçado, apesar de evidente, é que estamos relativamente isolados, mas nunca tivemos tão conectados. O Brasil todo está discutindo o que antes eram, digamos, um arquipélago acadêmico, cada universidade conversando consigo, está todo mundo conversando com todo mundo, né? Eu tive reuniões, uma aula inaugural com 6.500 pessoas, estou fazendo lives internacionais, ou seja, frente a esses momentos, digamos, de grandes decisões no planeta, nós somos numa crise civilizatória muito ampla, não é só o Covid, é muito importante a gente desenvolver, de certa maneira, o Covid, a pandemia empurrou a gente para essas novas tecnologias em que podemos todos construir conhecimento de maneira livre, colaborativa e interativa. Eu acho que isso é um avanço imenso, porque é isso que nós mais precisamos. Nosso problema não é propriamente econômico, isso aqui não é um país pobre. Eu trabalhei 7 anos na África, no quadro das Nações Unidas, eu conheci pobreza mesmo, né? É tirar leite de pedra, realmente, certo? O Brasil, se você divide o PIB do Brasil pela população, dá R$11.000 por mês por família de 4 pessoas. É só reduzir um pouco a desigualdade e você pode assegurar a todo mundo vida digna e confortável. Nosso problema não é econômico no sentido de recursos. Nosso problema é de organização econômica e social. Deixa eu pegar um segundo ponto, que é a minha forma de trabalhar nessas novas tecnologias. O meu blog, eu disponibilizo inúmeros trabalhos sobre desenvolvimento local, num blog que é dobor.org, e, de certa maneira, como há 20 anos que eu organizei essa biblioteca virtual, que hoje tem um pouco mais de 1.500 títulos, muita gente, muito professor universitário ou de escola, simplesmente, estão pegando ou pedindo para os alunos pegarem textos, eles não vão na biblioteca pegar um livro, os meus textos estão online, todos os textos são gratuitos, todos os textos são selecionados, são livros que eu li, certo? Que eu selecionei pela relevância. Então, de certa maneira, esse blog não é só de coisas minhas, né? Eu vou reunindo, em particular da área internacional, textos significativos de como está se iluminando essa busca planetária por novos rumos. Deixa eu pegar o tema da convergência de crises. Nós não estamos enfrentando apenas a crise da pandemia. Claro que ela nos paralisa, ela escancara uma série de situações dramáticas, mas, basicamente, nós estamos enfrentando uma crise ambiental, né, é uma catástrofe planetária, estamos enfrentando a desigualdade absolutamente explosiva, estamos enfrentando o caos financeiro e, em cima disso, vem a pandemia, né? Então, é muito útil, a meu ver, como eixo
a gente pegar essa compreensão de convergência de dinâmicas críticas. Deixa eu lembrar que, em termos ambientais, não é só o aquecimento global. Acabou de sair um relatório agora sobre o controle do solo agrícola no planeta. Por toda parte, são grandes grupos, e, em particular, grandes corporações financeiras que estão se apropriando do solo, gerando monocultura, gerando poucos empregos, reduz o emprego ao reduzir o espaço de terra para a agricultura familiar, né? Nós temos o desmatamento, temos, enfim, um conjunto de transformações que são absolutamente dramáticas. A perda da biodiversidade, estão liquidando a vida nos mares. Aliás, em 40 anos, de 1970 até 2010, nós perdemos 52% da vida dos vertebrados do planeta. Está nesse nível. Até os insetos estão desaparecendo, né? Eu achei patético ver um pequeno documentário sobre a China, crianças chinesas magrinhas e pequenas, de preferência, ali se equilibrando em galhos de cerejeiras com algodãozinho, fazendo a polinização, porque acabaram com as abelhas por excesso de química, né? Então, essa mistura de fantásticos avanços tecnológicos e de uma imensa impotência institucional, de organização do processo decisório, que é absolutamente dramática, né? Nós não estamos sabendo nos administrar. Nosso problema é de governança, não é de falta de recursos, né? Pelo menos aqui no Brasil. Deixa eu salientar que o problema da desigualdade é absolutamente explosivo. E não tem... Por que retomou e se acelerou a desigualdade? Não tem mistérios, porque a massa da população mal consegue fechar um mês. Agora, as pessoas que ganham muito dinheiro, sobra muito dinheiro no fim do mês, fazem aplicações financeiras rendem. Eu queria dar o exemplo que as pessoas não entendem o que é 1 bilhão, e se entende que não entendem, né? Se eu tenho 1 bilhão, 1 bilhãozinho só, não como o Joseph Safra, que tem 95 bilhões. Se eu tenho 1 bilhãozinho só, eu aplico moderadamente a 5% ao ano, eu estou ganhando 137 mil ao dia, né? Isso é 1 bilhão. Né? Então, quanto mais enriquece andar de cima, e mais aplicações financeiras fazem, gera-se um processo multiplicador de divisão através da chamada financiarização. Eu estou trazendo aqui uma coisa que é grotesca no Brasil, mas que é no planeta todo, né? Todo mundo está estudando esse sistema, como resgatar o controle do dinheiro para que o dinheiro passe a ser útil. Essa desigualdade, nós temos 820 milhões de pessoas passando fome no planeta, gente. 820 milhões é patético. Nós produzimos mais de 1,5 kg de alimento por dia por pessoa no planeta. Não é falta de alimento, como não é falta de dinheiro. Se você pega o PIB mundial, 85 trilhões de dólares, divide pela população, 7,8 bilhões, dá 18 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Nosso problema, eu volto a dizer, é essencialmente de organização política e de organização social. O terceiro eixo crítico, né, estou falando do meio ambiente, da desigualdade, estou falando do caos financeiro, é só olhar, gente. Saiu na Forbes e na Oxfam a análise dos bilionários brasileiros, bilionários em dólares, tá? Nós temos 42 bilionários em dólares no Brasil. Tá? Em 4 meses, praticamente, entre 18 de março e 12 de julho, eles aumentaram as suas fortunas em 180 bilhões de dólares. Perdão, 180 bilhões de reais. Tá? 180 bilhões de reais são 6 anos de Bolsa Família. Só que não é para 50 milhões de pessoas, é para 42 pessoas em 4 meses, quando a economia está em recuo, né? E ainda por cima não pagam imposto, né? Porque lucros e dividendos no Brasil, lucros e dividendos distribuídos não são submetidos. Não, isso aqui é surrealista. Pelo menos produzissem alguma coisa. Não produzem, eles são essencialmente intermediários financeiros, donos de ações, coisa do gênero. Né? Ou seja, é um caos financeiro, que se explica muito, né, em termos de
do que se chama de extractive capitalism, capitalismo extrativo nos estudos internacionais, né? Porque se ganha dinheiro aplicando em finanças. O sucesso do Piketty é isso, ele mostrou que o aumento do PIB, produção de bens e serviços reais, isso aí dá trabalho. No mundo, a gente consegue avançar 2,5% ao ano. Né? Agora, o rendimento financeiro das aplicações financeiras, não nossas, mas para quem tem grana mesmo, certo? É entre 7% e 9%. Onde é que eles colocam a grana? Onde rende mais e dá menos trabalho, fazendo aplicações financeiras, que no Brasil é confundido com investimentos. Né? Mas, de qualquer maneira, o interessante é o seguinte, apenas 3% da liquidez no mundo são aquelas notas impressas pelo governo, né, o dinheiro. Certo? 97% são apenas sinais magnéticos. Certo? Os bancos emitem sob forma de crédito. O dinheiro se tornou apenas um sinal magnético, é imaterial, e roda na internet, chama High Frequency Trading, né? A gestão de alta frequência, e o resultado é que ninguém controla, porque as finanças são mundiais e os governos são nacionais, né? E não apitam. Né? Quando se tentou no Brasil reduzir as taxas de juros, né? A Dilma reduziu na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, algumas coisas mais, mas não prestou, né? Aí já estava com os dias contados. E, na realidade, é um sistema em que, se um governo tenta fazer regulação financeira, o dinheiro escapa para outro país. A Apple, no ano retrasado, pagou, sobre seus lucros imensos na Europa, pagou 0,05% sobre seus lucros, a Apple. Né? Cheio, isso vai para todo o dinheiro, para acionistas internacionais. Aqui o professor Ladislau, eu pago 27,5%. Agora, a Apple gosta de contratar cientistas formados em universidades pagas pelos impostos, gostam de ter ruas asfaltadas pagas pelos nossos impostos, etc. É interessante o processo. O dinheiro deixou de servir ao que é necessário. O dinheiro precisa precisamente servir a reduzir os impactos ambientais, a voltar a gente cuidar da terra e reduzir a desigualdade, organizar a inclusão produtiva. Né? Em cima dessa convergência da crise ambiental, da crise social e da crise financeira, vem o coronavírus, que está nos obrigando a repensar os rumos. Nós estamos enfrentando uma crise de civilização. Né? De certa maneira, é uma oportunidade para a gente repensar as coisas. Né? Em particular, estamos repensando a organização social no sentido seguinte: qual é o rumo? E nisso temos um consenso mundial. Nós temos que assegurar sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Isso é o mínimo. Certo? Isso significa que todos os atores, todos os agentes da sociedade têm que convergir para isso. O segundo tripé é que, para conseguir isso, a gente precisa ter um novo equilíbrio entre Estado, o setor privado, as empresas e a sociedade civil. Esse é o tripé. Se você liquida as ONGs, liquida as associações, liquida a capacidade de participação da população, de cobrar tanto das empresas como do Estado, porque o que interessa, esse negócio do Estado e as empresas têm que funcionar para a sociedade. Então, se você liquida essa capacidade de participação da sociedade, é óbvio que você liquida a racionalidade do sistema de gestão. Né? Então, esses dois tripés, né, do econômico, do social e do ambiental, e o tripé da gestão, que é o equilíbrio do processo decisório entre a visão pública, né, que tem que dominar nesse processo, a regulação das empresas e a organização da participação da sociedade civil, são fundamentais. Deixa eu sugerir o seguinte: nós temos de repensar o papel do Estado num sentido muito mais ativo. Né? Eu acho muito interessante pegar um editorial do Financial Times, é o Financial Times, gente, tá? E não é alguém que escreveu no Financial Times, é o editorial deles.
Reformas radicais, invertendo a direção política predominante das últimas 4 décadas, precisarão ser colocadas sobre a mesa. Reformas radicais, o que são as últimas 4 décadas? São exatamente o sistema neoliberal, a partir de 1980 até 2020. Né? Os governos terão que aceitar um papel mais ativo na economia, portanto, nada de Estado mínimo. Nós, no Brasil, estamos no pré-1980. Né? Eles devem ver os serviços públicos como investimentos e não gastos. Por aí. Você gerar saúde, educação, é o que as pessoas precisam. Como é gasto? Enquanto que você repassar juros sobre a dívida pública para bancos, ele parece que está ativando a economia. Né? Então, na realidade, a gente precisa resgatar o papel do Estado, em particular, porque o bem-estar das famílias depende, como ordem de grandeza, e onde funciona, em 60% de ter dinheiro no bolso. Você paga o aluguel, faz a compra no supermercado, etc. Os outros 40% é o acesso a bens de consumo coletivo. Você compra os seus produtos no supermercado, você não compra uma delegacia de polícia, não compra hospital, não compra farmácia, certo? Você tem que ter acesso. Não compra escola. Você tem que ter acesso. Ou seja, esses 40%, elas têm que vir a partir do Estado sob forma de serviços públicos gratuitos universais. Nada de muito estrondoso nisso, é assim que funciona na Finlândia, funciona na China, funciona no Canadá, funciona na Alemanha, em países politicamente muito diferenciados, mas que entenderam que sai muito mais barato e é muito mais eficiente assegurar que saúde, educação, etc., segurança, essas coisas que são de consumo coletivo, seja assegurado por sistemas públicos. E o que nos interessa muito, Paula, que são sistemas públicos descentralizados, né? Porque a saúde tem que chegar a cada criança, a educação, não é? A riqueza cultural de uma cidade, tudo isso aqui é local. Então, é muito importante entender que, quando a gente fala em descentralização, a gente está falando numa coisa absolutamente básica e elementar para fazer o país funcionar. Né? Porque essa área das chamadas políticas sociais, essa área está se tornando a principal área de atividade. Deixa eu lembrar que num país industrial como os Estados Unidos, apenas 5% da mão de obra são operários industriais. Certo? Se você pega a saúde nos Estados Unidos é em grande parte privatizada. O custo é 10.400 por ano por pessoa. No Canadá, é 4.400, 2,5 vezes menos. Certo? E o Canadá tem entre os primeiros lugares na OCDE em termos de qualidade da saúde da população, os Estados Unidos estão lá embaixo nos últimos. Porque, óbvio, funciona muito melhor. Então, a coisa não é Estado grande ou pequeno, certo? É ver o que faz o Estado, o que faz o privado. Né? E eu eu rodei, trabalhei na China, em países ricos, pobres, em diversos continentes, né? Enfim. Na realidade, eu olho a educação, eu olho para a Finlândia. Público, gratuito, universal, e grande investimento. Em 1970, eles disseram, olha, o negócio não é exportar nossa madeira, nosso negócio é investir no futuro, que é ciência e tecnologia. Investiram, certo? E está dando frutos. Certo? A China tem também essas grandes opções, né? Então, eu vejo como funciona o sistema financeiro na China. Eles controlam o sistema financeiro de maneira que o dinheiro sirva para investir, para financiar a produção, e sirva para as pessoas consumirem, certo? Crédito barato para consumo, crédito barato para investimento. Para as empresas produzirem, eles não precisam de discurso ideológico, de conto de fadas e de confiança. Eles precisam de gente com dinheiro para ter para quem vender e de crédito barato para financiar a produção. É tão simples assim. No Brasil, isso não tem nenhuma coisa nem outra. Né? Eu estou sugerindo o seguinte, tá? Eu passei tempo demais vendo sistemas diferentes, eu morei em países socialistas, nos mais diversos, né?
para ver que há diversas coisas muito positivas que a gente aprendeu. É olhar o que funciona onde, né? Em vez de fazer das gritos ideológicos como esse governo surrealista que nós temos, né? Deixa eu puxar outro elemento, que é o pacto federativo. Eu recomendaria muito um trabalho que tem do Marcelo Uchoa. O Marcelo Uchoa fez um trabalho sobre finanças municipais. Está no meu blog, tá? O que os dirigentes municipais devem saber, uma coisa assim. Ajuda muito. Eu tive na tese de doutorado dele, sugeri, ele transformou isso num livro. É muito útil. Basicamente o seguinte: no Brasil, o dinheiro está lá em cima, gente. Não está no local. Isso aqui não funciona. A Constituição de 88 descentralizou as tarefas, não descentralizou os recursos, não funciona lá em cima, porque é um arranca-rabo. Quem pega dinheiro lá em cima, e os problemas reais do cotidiano das populações, que se manifestam de cidade em cidade, no nível local, eles não afloram lá para cima, né? Então, os prefeitos são obrigados a ir lá para Brasília para ver se descola uma lasca de uma emenda parlamentar, ou se consegue um negócio de um ministro, coisa do gênero. Isso não funciona. Isso aqui, para mim, é uma coisa fundamental. Porque eu lembro tempos atrás que eu tive com a ministra de Planejamento da Suécia, ela me disse: olha, na Suécia 72% dos recursos públicos, e lá a carga tributária é muito mais elevada que no Brasil, tá? É mais que 50%. 72% vão direto para os municípios. Porque no nível do município você tem o problema da escola, o problema do saneamento, do córrego que está contaminado, enfim, funcionar no cotidiano das pessoas, né? Então, é muito interessante ver um estudo, vocês podem pegar, está no meu blog, no Dica de Leitura, o estudo do Kroiber, da China, né, que mostra que a China é mais descentralizada do que a Suécia. Ou seja, eu dou um exemplo que eu achei muito interessante. Sabe que a China tem um drama por causa do carvão, que é a base energética deles e que é extremamente poluidor. Então, eles estão mudando para o solar. Eles não fizeram uma grande estatal de produção de painéis solares, mas fizeram, sim, uma grande estatal de produção de máquinas e equipamentos para produzir painéis solares. E aí, em qualquer cidadezinha, qualquer empresário, ele vai pegar um crédito barato no banco, né, e vai comprar essas máquinas e vai vender em função do mercado local. O Estado não vai se meter nisso. De certa maneira, ao disponibilizar máquinas e equipamentos para as pessoas poderem criar suas empresas, usa o Estado como motor de arranque, né? Isso dinamiza o conjunto do setor privado. São articulações inteligentes, e isso funciona, isso dá espaço para o poder local se equilibrar. Deixa eu sugerir outra dinâmica, que é o seguinte: nós temos uma dramática subutilização dos fatores de produção. Tem um artigo meu que está publicado agora pelo Conselho Federal de Economia, está no meu blog também, tá? É uma nota técnica. Eu pego o seguinte: eu pego a terra. O Brasil tem 353 milhões de hectares de estabelecimentos agrícolas, tem 225 milhões de hectares de bom solo agrícola com água, portanto, solo agricultável, 225 milhões de hectares, e está usando, isso é o último censo, 2017, está usando apenas 63 milhões, em 225 milhões. Onde estão os outros, estou arredondando, 160 milhões de hectares, estão parados ou subutilizados, gente. 160 milhões. Nós, junto com as savanas africanas, somos a maior reserva mundial de terras paradas. Isso é apresentado pela ONU, enfim, e discutido. É gente que tem a terra e solta um pouco de boi, coisa do gênero, né? Mas basicamente está esperando a terra valorizar. Isso é rentismo. Agora eu estou lembrando do exemplo de Imperatriz, né? Meu pai está enterrado lá, eu vou lá de vez em quando, enfim, pagar meus respeitos ao Belinho. Mas o interessante é o seguinte: Imperatriz, você tem um monte de gente desempregada na cidade, e em volta da cidade, um monte de terra parada, né?
dá para pensar alguma coisa, não é física quântica, né, tá? Pensar um negócio ali, um pouco de investimento, você faz um cinturão verde de hortifruti granjeiro, você melhora a alimentação das crianças, a alimentação da população. Enquanto isso, em Imperatriz, 80% do que está nas gôndolas do supermercado é trazido de São Paulo. Isso não funciona, isso é surrealista. Então, nós temos subutilização da mão de obra. 212 milhões de habitantes, 150 milhões de adultos e apenas 33 milhões de empregos formais privados, gente. Temos 40 milhões no setor informal, está aí a síntese de informações, síntese de indicadores sociais do IBGE, traz esses dados, eles fizeram um capítulo, subutilização da mão de obra. Temos 40 milhões no setor informal, acrescente 15 milhões de desempregados, é mais da metade da força de trabalho está subutilizada. O que eu estou trazendo, Paula, basicamente é o seguinte, a que ponto nós podemos, município por município, eu fiz isso para vários países, você fazer um levantamento dos recursos subutilizados. E como uma articulação inteligente dos recursos existentes pode dinamizar um território. Eu tive com o reitor da Universidade de Portland, do Oregon, no norte dos Estados Unidos, ele disse, a nossa universidade, ela trabalha formando as pessoas para que ajudem o desenvolvimento do nosso território, da cidade e do estado. Isso é interessante. O TCC de conclusão de curso não é uma coisa burocrática. Se juntam 4 alunos, eles têm que descolar um contrato com a Secretaria da Saúde, com uma ONG ou com uma empresa, para um projeto que vai ajudar a desenvolver alguma coisa no Estado. A universidade é utilizada como enriquecedor científico-tecnológico do território, certo? E não apenas fornecedor de diploma, digamos, para o avanço individual da pessoa que tem um diploma. Sobretudo nessa era em que o conhecimento é um fator de produção predominante, eu acho que esse tipo de articulação é absolutamente fundamental. Nós temos, evidentemente, uma gigantesca subutilização do capital. Certo? A gente chama isso de capital, mas na realidade não é capital. Ou pode ser, como Marx diz, capital fictício, tem várias coisas, mas basicamente é rentismo. Tá? É resultado de aplicações financeiras, basicamente, esses bilionários que nós temos no Brasil, que se enriquecem de maneira escandalosa, sem produzir, eles fazem aplicações financeiras e, em grande parte, em particular, nós endividamos profundamente a população. Os juros daqui são de agiota, gente, né? Isso aqui não é complicado. Aqui vocês têm, isso é o dado original do ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, certo? Vocês pegam ali pesquisa de juros, mensal de juros, tem aqui, pessoa física, setembro de 2020, em plena pandemia, tá? Cartão de crédito, 251%. É o mais alto. 251%, no Canadá, no cartão de crédito, é 11% ao ano. Nós temos 61 milhões de pessoas, estão os dados no SPC, né? 61 milhões de pessoas que estão em bancarrota pessoal, não estão conseguindo pagar suas dívidas. Não conseguem pagar suas dívidas, que dirá comprar mais coisas, certo? As empresas no Brasil estão trabalhando a 70% da sua capacidade. Isso é surrealista. Você tem endividamento das pessoas, das famílias, matou a demanda, o endividamento das empresas, que estão ferradas, e isso se agrava com a pandemia, mas isso vem de muito antes da pandemia. O último ano que a gente cresceu, 3%, foi 2013. De lá para cá, com o Lava Jato, com todos os ataques, etc., de 2014 para cá já não tem governo, né? Temos essa bagunça generalizada. Nós agora estamos mais ou menos no mesmo nível que foi 2012. É o 7º ano que nos dizem que vamos crescer, e numa perspectiva de crescimento, porque para crescer, como eu disse, você tem que ter gente com dinheiro para fazer as compras, e você tem que ter crédito barato para as pessoas poderem investir. Não é? Deixa eu sugerir uns trabalhos, tá?
Nós fizemos uma pesquisa que é de 2007, 2008, tá? Parece antiga, mas, por desgraça, o Brasil não mudou muito, tá? Esse documento aqui, Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. A gente trabalhou 1 ano e meio, mais de 400 pessoas, eu fiz a coordenação científica, foi muito interessante, né? Participou Porcígio, participou um monte de gente de primeira linha, né? E o resultado são 89 propostas práticas para o desenvolvimento local, tá? Como resgatar uma autonomia financeira, né? Nós já temos 115 bancos comunitários de desenvolvimento no Brasil, isso é muito interessante. Temos experiência interessante de cooperativas de crédito. Você resgatar, os bancos dizem que eles financiam, os bancos não financiam, os bancos drenam, né? Eu lembro de uma pesquisa antiga, já que a gente fez em Bertioga, que é uma pequena cidade aqui perto de São Paulo, né? De cada R$100 depositados no Bradesco pela população de Bertioga, apenas R$8 ficam em Bertioga. O resto vai tudo para a Cidade de Deus e entra no sistema especulativo, né? Por exemplo, investindo na Samarco e na Vale do Rio Doce, né? Investindo entre aspas, são aplicações financeiras, né? Então, o resgate do sistema financeiro eu queria lembrar que o Estado da Califórnia autorizou, há 3 meses atrás, todos os municípios a fazerem bancos públicos municipais. Só com a folha salarial do teu município, você pode assegurar, digamos, que esse dinheiro que está dos funcionários seja aplicado, por exemplo, no financiamento de um cinturão hortifruti granjeiro, arborização de ruas, o que seja, né? Se você investe em saneamento básico, que a gente tem na ONU como dado, é que R$1 investido em saneamento básico são R$4 que você deixa de gastar com doenças. Você está liberando recursos. Nosso problema não é falta de dinheiro, é para onde vai o dinheiro. Você tem que orientar os recursos para onde vão ter, obviamente, efeitos multiplicadores. Nesse documento a gente trabalhou o sistema financeiro, o acesso a tecnologias, que são parcerias com universidades locais para transformar esse sistema de acesso a tecnologias, as instituições realmente participativas, né? Estou falando com o Tarcísio Genro aqui, isso que a gente discutiu em Istambul, naquele tempo, o orçamento participativo ainda, né? Mas é vital, gente. Nosso problema não é dizer qual é o problema, educação, é saúde, é contaminação, etc. Nosso problema mesmo é o problema de decisão de forma a resolver os problemas. Certo? Porque temos dinheiro mal utilizado. Certo? Então, organizar os sistemas, como foi feito o Conselho do Grande ABC, os diversas experiências internacionais. Vejam, por exemplo, a Alemanha, é muito interessante, a Alemanha criou uma rede de Sparkassen, caixas de poupança locais. Os alemães não colocam mais o dinheiro em bancos, colocam em caixa de poupança local, você junta o dinheirinho que vem de transferências públicas com as poupanças da população local, você gera uma capacidade de autogestão financeira. E você aproxima a democracia política e a democracia econômica, né, que é vital. Um sistema centralizado, tal como funciona, e ainda por cima com esse tipo de governo, esse negócio simplesmente não funciona, né? Eu queria parar por aqui, que me pediram aí esses 30 minutos, mas basicamente sugerir que organizar a informação sobre os potenciais locais, boa informação gerencial, tá? Como tem uma empresa, isso poucos municípios têm no Brasil. Isso é vital, em torno do prefeito, e realmente ter o quadro, né, dominar, e isso com as novas tecnologias é muito possível, né, fazer um sistema de informação adequado, inclusive sobre os recursos utilizados. Organizar, que é tão possível hoje, você organizar um sistema de comunicação com toda a comunidade, com toda a prefeitura, porque estamos online, gente. Né? Piraí Digital faz o quê? 20 anos que eles criaram um sistema online gratuito, banda larga, que cobre o espaço urbano. Né? Você pode ter realmente uma população informada. E você pode fazer o que eu ajudei parte a fazer em Santa Catarina, né? com
com o Jaco Anderle, que foi secretário da Educação, que era amigo, né? A gente montou, colocou nas escolas, no currículo escolar, e é perfeitamente legal, a gente colocou o estudo do próprio município, que é muito legal, você formar uma nova geração que vai entender o seu município. É um programa que a gente chamou Minha Escola, Meu Lugar, um negócio interessante, né? Geração de emprego e renda, etc. É fantástico a gente ter o dinheiro que é mal utilizado, né? Gente parada num país que tem tanta coisa para fazer. Isso, município por município, essas coisas têm que se juntarem. Gente, eu estou espalhando aqui, trazendo algumas ideias que quisera eu. Recomendo muito, tá? Peguem os textos, tem um livrinho meu que ajuda bastante, que é um livrinho pequeno, que circulou muito no Brasil. O que é poder local? Essa edição, por acaso, editora Ética. O pessoal de Imperatriz editou o livrinho, estão vendendo a preço de custo. Pediram autorização, tudo bem. Lembro a vocês que todos os meus estudos, se vocês querem entender a parte do sistema financeiro em geral, isso aqui ajuda muito, está sob forma de vídeos. Nós somos uma rede de professores, nacional e internacional, que disponibiliza toda a produção científica online gratuita. Não é só assinar diploma, não é só dar aula. Eu tenho meu salário, né? Não fico rico com esse tipo de convívio, de palestra, mas, na realidade, eu acho que a facilidade com a qual a gente pode passar a nos consultarmos uns aos outros em todo o território, inclusive em nível internacional, criar um commons, né? um espaço comum de construção de conhecimento, eu acho que é uma gigantesca oportunidade. Né? Obrigado, gente. Legal, muito obrigado por essa introdução, professor Ladislau. Trouxe aqui inúmeros e diversos temas para nós e vou passar direto aqui para os convidados, para eles fazerem uma fala comentando sobre os assuntos e, obviamente, trazendo a sua opinião também, para a gente fomentar aqui o debate e depois, ao final, uma conclusão do professor Ladislau. Vou começar aqui com a prefeita de Pelotas, minha colega Paula. Seja bem-vindo, Paula. Pela segunda vez já estamos nos encontrando online hoje, né, durante a tarde, já com outra reunião. Enfim, né, os tempos nos exigem. E peço aí que tu fale aí em torno de 5 a 7 minutos, fica à vontade para comentar sobre o tema. Depois, de imediato, já pode se preparando aí o meu colega advogado, professor Mauro, para também fazer seus comentários. Prefeita Paula, a palavra à tua disposição. Boa noite, muito obrigada, presidente Maneco. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, ao governador Tarso Genro, ao Henrique Painha, ao Mauro, e sobretudo ao professor Ladislau, que deu uma aula aí muito instigante, né? Muito bom ouvi-lo, professor. A gente fica fazendo 1000 conexões aqui ao mesmo tempo, né? E, enfim, eu acho que de qualquer maneira, de tudo que, né, o senhor falou, se depreende aí a força, né, do município, do território, né, do poder local e a capacidade geradora de tanta coisa boa que existe no território, nos territórios, né? Eu acho que ninguém, né, passa incólume por uma prefeitura, por uma cadeira de prefeito, por uma gestão municipal. Qualquer pessoa que passe por essa experiência extremamente gratificante e também dolorosa, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, inclusive, fazer um parênteses aqui, acho que não tem nenhuma outra posição que o governador aí pode nos dizer que já passou por essa experiência, nenhuma posição mais instigante, enriquecedora, né, numa posição de gestão do que uma prefeitura. Ele que já foi prefeito e governador e ministro pode dizer isso com mais propriedade. Mas eu tenho essa ideia, eu fico pensando, nada pode ser mais, trazer mais satisfação pessoal, né, do que uma gestão municipal, mas ao mesmo tempo hoje, no sistema que a gente vive no Brasil, é também muito doloroso, porque justamente a gente não tem todas as
as ferramentas, né, que seriam necessárias para se fazer uma transformação muito maior. Ainda assim, eu acho que se faz muito, né, nos municípios, e cada vez mais, o senhor diz ali, a partir da Constituição de 88, muito mais responsabilidades vieram, e elas são bem-vindas, porque, efetivamente, as decisões têm que ser tomadas em âmbito municipal, o conhecimento das peculiaridades, e isso não é menos importante, cada peculiaridade, cada detalhe de um município, né, se for olhado com atenção, pode fazer toda a diferença para uma gestão. Então, não há dúvida, né, de que o legislador lá em 88 agiu corretamente de passar mais responsabilidades aos gestores municipais, e, no entanto, isso não veio acompanhado das ferramentas que nos dão a capacidade de efetivamente realizar ter tantas iniciativas quanto seria de se esperar. Essa centralização de recursos na União, ela é extremamente nefasta. Ela generaliza, né, políticas públicas para um país do tamanho do Brasil, com a diversidade que tem os municípios. Isso dificulta demais, assim, a gente precisa, né, se adaptar às políticas lançadas, né, aos grandes editais, aos grandes projetos e programas lançados em âmbito federal, adaptar a realidade local, né, adaptar os projetos locais a esses grandes programas, quando deveria ser o contrário. Os programas deveriam se adaptar a cada peculiaridade local, para que a gente possa efetivamente, né, ter mais eficiência, mais eficácia, né, nas políticas públicas. Então, eu tenho dito, cada vez que eu falo em qualquer discurso que eu vá fazer aqui no Pelotas, seja na inauguração de uma escola, né, numa reunião com vereadores, enfim, eu sempre procuro puxar esse fio, né, da descentralização, da importância da descentralização. E o quanto isso pode ser transformador. Eu acho que a grande reforma no Brasil é essa. Obviamente, o senhor falou também da questão da desigualdade, que também pode ser muito mais combatida com muito mais efetividade em âmbito local. A gente precisa de uma reforma tributária, mas no âmago dessa reforma tributária, a gente precisa tratar dessa federação em que os municípios, né, possam dispor dos recursos que são gerados nos municípios, né, pelos tributos que os seus munícipes pagam, cuja maior parte, né, vai para a União, e quando volta, né, volta sim em programas que não são customizados, os quais a gente tem que se adaptar. Quando não volta, na maior parte das vezes, volta a juro, né, são financiamentos que nós vamos ter que pagar a juro. É absolutamente injusto. Mas, de qualquer maneira, eu não quero aqui só me queixar, eu acho que a gente, ainda assim, existem inúmeras práticas. Eu não sei se já não estou... Maneco, por favor, tu me caça a palavra aí quando eu passar aqui do limite. Só vou terminar falando nisso. Inúmeras boas práticas nos municípios brasileiros, né, que com toda essa dificuldade, com toda essa limitação, os gestores, as suas equipes e as comunidades, né, porque eu acho que acredito muito no trabalho coletivo, geram muitas iniciativas, enfim, diferenciadas, inovadoras e que devem ser compartilhadas. E não posso deixar de falar um pouquinho do que a gente fez aqui no nosso município, que é um projeto de segurança pública, que é justamente uma política pública tradicionalmente colocada para o Estado, sob responsabilidade do Estado. Inclusive os gestores municipais têm uma tendência de fugir dessa responsabilidade sobre a segurança pública, quando eu acho que que os municípios precisam cada vez mais se envolver nessas questões, numa liderança municipal que junte, né, que promova o trabalho integrado entre as forças de segurança, mas também em inúmeros projetos de prevenção à violência, que esses sim, né, são projetos de âmbito municipal, que, né, quando a gente pensa que a maior parte, né, da população carcerária brasileira não tem, para dizer um elemento, não tem ensino fundamental completo, a gente pensa o seguinte: os municípios estão falhando nisso. E isso é segurança pública.
garantir que todo aluno complete o ensino fundamental, não se evada. Isso é política pública municipal e isso é política de segurança pública. Então, acho que a gente precisa avançar muito nisso. A gente tem alguns resultados aqui em Pelotas extraordinários, porque conseguimos que a comunidade compreendesse, as instituições, os cidadãos, compreendessem o papel que nós temos aqui nessa área, que quando a gente fala em segurança pública pode parecer uma coisa muito limitada na questão da criminalidade, e é muito mais do que isso, quando se fala em segurança, em criar uma cidade mais segura, mais humana, se fala em educação de melhor qualidade, em saúde de melhor qualidade, em desenvolvimento econômico de melhor qualidade, em igualdade, igualdade, porque nas diversas políticas de prevenção à violência, a gente está olhando justamente para as comunidades mais vulneráveis, para aquelas crianças que são menos protegidas, desenvolvendo estratégias de fortalecimento dos vínculos com os pais e essas crianças, olhando para elas também para o seu desenvolvimento dentro da escola, entendendo quais são os fatores que as fazem procurar a evasão, e agindo com políticas públicas sobre esses fatores. Estou falando isso só para dar um exemplo, e esse tipo de detalhe, esse tipo de iniciativa e de política pública não tem como ser centralizada. Só o olhar municipal é que vai garantir a efetividade das ações, e por isso, isso é só um exemplo, certamente nós poderíamos falar inúmeros exemplos na questão da sustentabilidade, das políticas ambientais, das políticas de educação, de saúde, enfim, qualquer uma dessas políticas tão fundamentais, se a gente perceber, elas podem ser muito mais efetivas, eficazes e econômicas também. Pode-se fazer mais com menos recurso se os municípios tiverem autonomia financeira desejada. Então, foi com muita atenção e com muita satisfação que eu acompanhei aí a sua manifestação sobre tantos aspectos interessantes. Agradeço muito pela sua contribuição e acho que quanto mais pessoas nós unirmos, independentemente dos partidos, as pessoas que acreditem na gestão, que acreditem na luta contra a desigualdade, no trabalho coletivo, na aceitação do pensamento divergente, quanto mais na convivência, na boa convivência com o pensamento divergente, quanto mais pessoas nós tivermos nessa luta, acho que mais cedo conseguiremos mudar o Brasil para esse sentido, para se voltar mais para os municípios. Enfim, contem comigo para essa luta sempre. Muito obrigada. Obrigado, prefeita Paula. De imediato aqui já passo a palavra para o nosso outro convidado, para também fomentar um debate aqui, professor e advogado Mauro Menezes, 5 a 7 minutos, professor Mauro, fica à vontade. Eu agradeço e quero saudar o INP e o Instituto de Defesa dos Direitos Fundamentais pela iniciativa, a FAMURS, o presidente Maneco. Quero aqui me congratular com o nosso palestrante, professor Ladislau, expressar aqui minha admiração pela exposição feita pela prefeita Paula e também mandar um abraço aqui para o Tássio, para a Sandra, para o Paim. Tentar dar alguma contribuição aqui, evidentemente voltada para uma visão jurídico-constitucional. Tentar traduzir um pouco do que foi dito. O professor Ladislau trouxe o ensinamento de que os problemas reais eles se manifestam localmente. E a Constituição ela não ignorou essa realidade. Ela tentou, através de alguns conceitos, elaborá-la. E trouxe conceitos que, de uma certa forma, estão ali expressados de maneira a integrar essas políticas e integrar os entes federados. Esse momento da pandemia nos ensinou o imperativo da coordenação entre os entes federados, a necessidade de que nós não enxerguemos de maneira isolada as missões institucionais da União, dos estados e dos municípios. Talvez a incapacidade do governo federal de fazer essa coordenação tenha deixado ainda mais clara a necessidade de que haja uma efetiva coordenação. A Constituição fala em cooperação técnica e financeira
sobretudo na prestação de serviço de saúde, na educação infantil e fundamental, e todo esse espectro de missões constitucionais, ela é integrada. A prefeita Paula foi muito feliz ao conectar aqui o direito à educação com o direito à segurança pública. Na medida em que há uma carência educacional, nós estamos fomentando problemas no campo da criminalidade e da segurança pública. Essa é uma visão, evidentemente, sofisticada e apropriada, e que faz com que os gestores eles tenham condição de enfrentar com mais eficácia os problemas municipais. Então, a própria noção de interesse local é uma noção que está sob revisão. Quando a Constituição fala na prestação de serviços públicos de interesse local pelos municípios, nós hoje percebemos que muitas dessas atribuições, dessas competências, eu diria até desses desafios dos municípios, não podem ser circunscritos a uma noção estreita relacionada com o interesse local. O próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade, em alguns julgamentos importantes, de expandir, de ampliar e de tornar mais compreensível a noção de interesse local. Vejam, no RE 586224, a relatoria foi do atual presidente ministro Fux, ficou assentado que os municípios têm competência para legislar sobre o meio ambiente, desde que de uma forma harmoniosa com a União e os estados, e o ministro Celso de Mello foi além. No ARE 748206, ele disse que essa legislação municipal sobre meio ambiente, ela pode acontecer até para restringir mais a atuação, a atividade econômica, desde que isso tenha fundamento. Então, percebam que a leitura da Constituição ela vai se tornando cada vez mais compreensível, sofisticada e, ao mesmo tempo, voltada a uma eficácia da atuação dos municípios. A menção também que me reporto aqui, que foi trazida pela prefeita Paula, tem todo sentido, porque quando, por exemplo, se atribui aos municípios a capacidade de legislar sobre edificações e construções, vem o Supremo e diz no RE 795804 que quando se trate de segurança de equipamentos de segurança em imóveis que são utilizados para atendimento ao público, a competência é municipal. O município pode interceder ali para favorecer a segurança daquelas grandes aglomerações. E quando nós percebemos hoje que a aglomeração não é apenas risco de algum evento que possa atentar contra a segurança pessoal, mas também em relação à própria integridade da saúde das pessoas, nós percebemos que, cada vez mais, esses limites competenciais, estados, União, municípios, eles precisam ser atenuados, flexibilizados, como disse o professor Ladislau, para que o poder local ele realmente tenha a condição de interferir, interceder e modificar a vida das pessoas. Os municípios, eles lidam com ordenamento territorial, eles falam de ocupação do solo, de transporte coletivo, enfim, temas que fazem parte da rotina, do dia a dia das pessoas. E uma visão que se tenha do ponto de vista jurídico, obviamente conectada com o desafio de dinamização das economias locais, passa necessariamente por essa compreensão constitucional, essa atribuição de sentido constitucional à missão que os municípios detêm. Então, eu diria, para encerrar e passar aí nessa rodada muito rica em aprendizado que esse debate proporciona, eu diria que realmente nós temos, já na compreensão do Supremo Tribunal Federal, uma leitura constitucional que flexibiliza e procura potencializar a eficácia da atuação dos municípios, que é evidente, depende aí da dinâmica da economia local, no sentido da arrecadação e da repartição desse bolo tributário, coisa que ainda estamos muito distantes de concretizar em nosso país. Era essa a minha contribuição, não sei se, enfim, pude aqui acrescentar uma visão evidente voltada para o meu campo jurídico constitucional, e fazer com que o debate siga adiante. Muito obrigado, Maneco.
Professor Mauro, de imediato aqui já passo a palavra para o ex-ministro Henrique Paim, hoje na FGV, para fazer aqui também as suas contribuições. 5 a 7 minutos. Professor Henrique Paim, por favor. Obrigado, prefeito Maneco, presidente da FAMURS. Eu queria, de pronto, agradecer o convite, dizer que é uma grande satisfação participar de mais esse evento, promovido aqui pela FAMURS e pelo Instituto Novos Paradigmas, e dizer que é uma satisfação estar aqui ao lado, né, do nosso governador Tarso Genro, o qual tive a honra de trabalhar durante muito tempo, inclusive na gestão municipal. Cumprimentar aqui a prefeita Paula Mascarenhas, cumprimentar também aqui meu amigo Mauro Menezes, que fazia tempo que eu não via, mas continua sempre falando muito bem, e cumprimentar aqui também o nosso convidado especial, né, o professor Ladislau, que fez uma exposição muito rica em torno da questão do desenvolvimento local, né? É um tema importante, e eu começaria dizendo que o professor Ladislau ele falou na sua intervenção que, na verdade, nós temos um problema de governança, né, e de gestão, e não um problema de recursos, né? E isso eu considero um ponto essencial, porque, na verdade, quando nós olhamos a governança, né, do país, nós sempre verificamos, a partir da nossa Constituição Federal, que nós temos o que nós chamamos de uma gestão compartilhada, né? Ora ela é autônoma, ora ela é hierárquica, mas ela é uma gestão compartilhada porque nós somos um país federativo e que o poder local tem um importante papel porque nós trabalhamos de uma forma bastante descentralizada no Brasil. E o nosso federalismo é um federalismo cooperativo, como me disse aqui o professor Mauro Menezes, e essa ideia de ser um país cooperativo decorre justamente desse compartilhamento da gestão, né, dessa necessidade de colaboração nas mais variadas áreas. E, obviamente, isso acaba gerando, né, possibilidades e limitações para os municípios brasileiros, né? As limitações estão associadas àquilo que a prefeita Paula falou aqui, quer dizer, e o professor Ladislau também disse, né? Nós temos uma descentralização bastante grande, que a Constituição de 88 nos trouxe e ampliou, né, sob maneira, e, ao mesmo tempo, uma centralização dos recursos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma série de possibilidades, né, e é importante sempre destacar o conjunto de municípios no Brasil que traz uma série de exemplos importantes nas mais variadas áreas que envolvem as políticas sociais, como educação, saúde, assistência social, onde nós temos um conjunto de ações, né, que foram desenvolvidas por municípios que viram referência, né, e acabam muitas vezes sendo reproduzidas no conjunto de outros municípios. Ao mesmo tempo também, nós sabemos o quanto os municípios têm importância em relação à questão do desenvolvimento local, né, o esforço que os municípios fazem nas suas ações, né, de geração de emprego e renda. O professor Ladislau que falou rapidamente, lá usando o exemplo de Imperatriz, né, do quanto seria necessário lá. Nós temos, por exemplo, uma política, né, de desenvolvimento da agricultura familiar, né, que é um ponto muito importante e que o poder local pode, né, e deve incentivar, né. Nós temos ações que estão conectadas, por exemplo, com uma alimentação escolar, né, na escola, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que exige que o município, né, e o Estado forneça 30% do total dos recursos sejam fornecidos, os alimentos, através da agricultura familiar. Então, ele tem que aplicar 30% dos recursos recebidos pelo governo federal na agricultura familiar. Isso, de certa forma, permite que nós tenhamos um desenvolvimento da economia local, especialmente na agricultura familiar. Mas eu trago aqui um conjunto de exemplos, né, que envolve não só a questão da agricultura familiar, mas iniciativas, né, como nós tivemos em Porto através da criação de instituições de microcrédito, e vários outros municípios fazem isso,
permite que nós tenhamos, né, a partir do poder local, um incentivo importante para que os microempreendedores possam não só fazer os seus pequenos investimentos, mas também manter o seu negócio. Então, esse é um ponto muito importante. Na questão da geração de emprego e renda, nós sabemos do conjunto de iniciativas que nós temos, né, nas comissões municipais de emprego e alguns municípios com algumas iniciativas também de apoio na alocação de mão de obra, né, e aí eu destaco que alguns municípios, né, têm feito um esforço interessante também na questão da formação profissional, né, permitindo que a gente consiga não só alocar a mão de obra de forma adequada, mas também, de alguma forma, permitir que a gente estabeleça, né, através de ação pública, em parceria, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, o oferecimento de formação profissional para que esse trabalhador possa acessar o mundo do trabalho de forma mais efetiva. E eu gostaria de dizer aqui também, né, que é um ponto importante, e eu trago alguns exemplos, que o município, né, bem gerido, com uma boa governança, ele é capaz, sim, de alavancar o investimento através de projetos, né, de financiamento, né, que antecipa o investimento naquele município e, com isso, gera um conjunto de obras públicas e, derivado disso, uma geração de emprego importante para a cidade, né, investimentos importantes pode, de certa forma, atrair isso. O município também, na medida em que ele é um grande responsável, né, pela manutenção da cidade, ele, organizando bem os serviços públicos, ele pode também trabalhar, né, nessas atividades todas, né, de coleta de lixo, né, a coleta seletiva de lixo, ter um conjunto de cooperativas sendo apoiadas, né, então, casando a questão da manutenção dos serviços públicos, né, uma boa manutenção dos serviços públicos, com o desenvolvimento local, é possível também trabalhar nessa geração de emprego e renda. Compras públicas, né, que muitas vezes o município faz, né, grandes programas de compras públicas, que ele direciona essas compras públicas para a economia local, né, de modo, claro, respeitando a legislação, mas ele pode, a partir daí, também dinamizar a economia, né, os projetos de parceria, né, com o setor privado, que também é um aspecto importante, né, como que nós conseguimos alavancar os investimentos a partir dessas parcerias que são trabalhadas. E eu queria trazer um exemplo aqui importante, né, eu tive a honra de trabalhar muito tempo com o ex-ministro, ex-prefeito, governador Tarso Genro, né, e eu lembro bem, por isso que eu cito essa questão da governança e da gestão que o professor Arizal trouxe. Eu, como assessor economista da Prefeitura de Porto Alegre, muito jovem, né, trabalhando lá ao lado do prefeito Tarso Genro, e eu lembro que ele me chamou na sala dele e falou: Henrique, precisamos dinamizar os investimentos na cidade. Até tem uma história engraçada em relação a isso, ele foi fazer uma palestra lá no FAMURS depois, eu posso até contar isso, mas aí ele me chamou lá na sala dele e disse o seguinte: precisamos organizar os investimentos, os empreendimentos da cidade. Então, vou criar aqui um comitê gestor dos grandes empreendimentos na cidade e vou te colocar como coordenador. Né? E eu lembro muito bem que nós tínhamos ali um conjunto de investimentos, né, que estavam para ser feitos na cidade e que dependiam de aprovação em todas as áreas do município, seja na área ambiental, seja na área de obras, né, seja na área da Secretaria de Indústria e Comércio. Faltava uma série de detalhes, né, na parte de patrimônio histórico para que os empreendimentos fossem destravados e a gente tivesse tomada de investimento. E nós criamos esse comitê, chamamos todas as áreas do município e, naquele momento, formamos ali um pacto para que a gente pudesse acelerar esse processo internamente. E, na verdade, fizemos todo um redesenho de processos internos que permitiu que nós tivéssemos uma aceleração desse processo de inovação e, diga-se de passagem, preocupados também que esses investimentos
trouxessem para o município também uma compensação do ponto de vista social, dado o impacto daqueles investimentos. Foi um trabalho muito rico e que gerou, né, uma série de ações importantes. Então, eu queria, com esse exemplo, dizer para o professor que ele está altamente correto, né? Obviamente que a gente tem que pensar em todas as desigualdades, equilíbrio global que nós temos, o equilíbrio dentro do país e também, obviamente, no âmbito dos municípios, mas a boa governança e a boa gestão pode gerar iniciativas importantes que venham a mudar a realidade de um determinado local. Também queria dizer aqui que aprendi muito com o ministro Tarso Genro, governador, porque eu lembro quando ele era prefeito, nessa ocasião, eu era muito jovem, ainda assessor economista, e ele foi lá, numa palestra na Federação, falar sobre desenvolvimento local, né? E nessa ocasião ele falou o seguinte: nós estamos aqui anunciando 500 milhões de dólares na época de investimento na cidade, porque nós temos essa articulação com o setor privado e também a partir de financiamento que nós estamos alavancando, né, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNDES, uma série de fontes de financiamento. E ele falou, são 500 milhões de dólares. Quando ele saiu da sua palestra, a imprensa toda veio perguntar, me passa, prefeito, onde é que estão todos os investimentos? Fala com o Henrique Paim que ele sabe. Aí eu fui lá e levantei de fato, né? Como sempre, ele tinha toda a razão. Levantando todos os investimentos que nós tínhamos no município naquela ocasião, nós chegamos a um valor lá de 500 milhões de dólares previsto para os próximos anos. Porque, na verdade, o governador Tarso sempre teve essa visão, né, de que o município, o poder local, é muito importante nessa alavancagem, no diálogo com conjuntos de empreendedores, mas sempre preocupado também com atender aqueles que mais precisam e aqueles que realmente sofrem muito com a desigualdade social. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo evento. Obrigado, professor Paim. Antes de passar para o nosso convidado especial, eu quero também aqui passar a palavra para o ex-governador Tarso fazer a sua manifestação final, para depois o nosso convidado encerrar o nosso evento. Governador Tarso. O microfone está desligado, governador. Sempre fui e sempre serei um analógico, né? Mas eu gostei muito da intervenção da doutora Paula, nossa prefeita de Pelotas, as intervenções do professor Paim, do nosso querido professor Dalbor e do Mauro. Eu acho que nós alcançamos um nível de praticidade aqui, intercâmbio de experiências, que é extraordinário. E eu queria, em alguns minutos, colocar alguns projetos concretos que a gente tem conhecimento para que a FAMURS possa, na conversação com a sua base, dar sugestões já diretas de projetos, né? Primeiro, eu acho que em vários municípios que têm uma boa relação cidade-campo, uma produção de alimentos, que tem uma agricultura familiar estabilizada e um comércio, uma micro e pequena indústria, pode trabalhar a ideia de uma moeda local que possa ser integrada numa cadeia, né, de produção de serviços, que vai ter como fundo, vai ter como lastro recursos municipais, que vão subsidiar esse processo de circulação. Isso não é difícil de fazer, não é nenhum mistério, né? As instituições financeiras fazem isso mundialmente. Por que uma prefeitura não pode fazer localmente, né? Isso não é ilegal, não é clandestino, e já tem experiências nacionais e internacionais com este tipo de funcionalidade. Ao lado dessa visão da moeda local, que pode, né, articular essas cadeias locais de produção e de serviços, a ideia do microcrédito. A gente não imagina, né, o Henrique se lembra bem disso, quando nós fizemos no nosso Porto Sol, aqui em Porto Alegre, a gente não imagina o valor que tem você chegar, né, numa família que produz vianda para fora, que fornece, né, 20 almoços por dia, que dali tira a alimentação da sua família,
você chegar lá e dizer o seguinte: olha, aqui eu sou do microcrédito da prefeitura, não quer um fogão de 6 bocas em vez de 4 bocas? Ah, eu quero, mas eu não tenho dinheiro, está aqui, tem R$1.500 aqui, né, para você fazer isso. Ah, mas eu não tenho fiador. Você não precisa ser fiador. Indique 2 vizinhos seus que vão se responsabilizar junto consigo e que queiram também um financiamento, que nós vamos deixar aqui esses 1.500, né, registrado direitinho, com pagamento em 26 prestações, né, e que a prefeitura vai subsidiar. Tá? A prefeitura vai entrar como subsídio. São programas baratos que têm um efeito extraordinário na vida da cidade. Compras de cooperativas locais e de microempreendedores locais para merenda escolar, de cooperativas de costureiras para a produção de uniformes, né? De uniformes para as escolas locais, de uniformes para os garis, né? Que podem servir de um estímulo extraordinário para a mobilização desses recursos para que eles permaneçam na cidade, como colocou, né, de maneira correta o professor Dalmor, né, para os recursos não saírem da cidade, para os recursos circularem ali. Tem várias experiências. A organização nas zonas mais pobres da cidade de cooperativas de compras coletivas de alimentação fornecidas diretamente pela agricultura familiar para essas famílias de baixíssima renda, né, que vão ter uma ajuda da prefeitura para comprar alimentos, vão pagar também, mas vão pagar mais barato e a prefeitura vai subsidiar. Tudo isso aí custa muito pouco, tudo isso aí é muito barato de fazer, tendo, né, capacidade de gestão e capacidade de organização. E agora tem um fronte novo, que eu queria recomendar aos prefeitos aqui, eu tenho pensado bastante nisso, tenho lido sobre isso, para pensarem nessa possibilidade. A produção a organização de micro-usinas de produção de energia eólica. Né? Vamos lembrar que a Companhia Estadual de Energia Elétrica está pagando por essa energia que você coloca na rede. Você pode estimular nos diversos pontos da cidade, inclusive deslocar a possibilidade dessa renda para a iluminação pública local. Tá? Isto é realmente, vou dizer assim, usar a imaginação que todos vocês estão mostrando, né? Os prefeitos dessa geração, seja de que partido for, estão demonstrando e demonstrar muito mais nesse processo de crise que nós vamos entrar. Então, um grande abraço a vocês, aqui o Elifas, nosso ex-prefeito, né, de Livramento, falando das cooperativas de reciclagem, né, que são importantes e que têm experiências importantes em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, o meu abraço a vocês, parabéns por esse evento, o prefeito Maneco, e eu acho que essa contribuição que a FAMURS pode dar nesse momento é extraordinária, inclusive para que o diálogo político institucional no Estado seja bastante qualificado por iniciativas como essa. Obrigado. Obrigado, governador Tarso. E passar agora para o nosso convidado especial, professor Ladislau, para ele fazer o seu encerramento, colocando aí a sua última manifestação em cima também daquilo que os nossos convidados colocaram para nós. Professor, palavra à sua disposição para o encerramento. Gente, eu queria agradecer por essa discussão, é muito rica, sabe, porque a gente está tratando dos problemas diretos da população, né? Somos 5.570 municípios, né? O ministro vai lá saber a diversidade desses problemas. Quem sabe qual é a rua que vira lama quando chove é a população local, entende? Que tem que levar um sapato na sacola para trocar, enfim. Essa diversidade e a dimensão do país, ela exige esse processo de descentralização, para mim, é um desafio fundamental. Agora, uma coisa que para mim é muito importante, ouvindo a Paula, né, é o que eu sei de sinergia, né? Porque no nível local, você pode aproveitar um prédio desativado que era para isso aqui, de repente serve para aquele outro, ou seja, essa combinação dos potenciais, dos recursos subutilizados, das necessidades, isso é só no local e só conhecendo profundamente o município que você consegue realmente fazer essas articulações finas. Eu trabalho também muito com gestão, tá? com administração, e também, Mauro,
Eu sou economista, eu me formei em economia na Suíça, com bons banqueiros, né? Mas lá os banqueiros não são bestas, né? O curso de economia que eu fiz, eu tive que estudar direito constitucional, direito comercial, filosofia do direito, porque, curiosamente, no Brasil, tem uma parte que estuda os mecanismos econômicos, são os economistas, e outros que estudam as regras do jogo, que são os juristas, né? Quando se trata de que um favoreça o outro, né? Eu fico muito feliz de ter tido essa formação jurídica que ajuda, porque as coisas têm que se transformar em regras do jogo, né? Então, essa articulação é fundamental, né? A Paula falou, né, do negócio do dinheiro que é repassado a juros, né? Deixa eu mencionar que na Suíça, por exemplo, também estão atingidos pelo Covid, né? O governo repassou dinheiro para os bancos têm que repassar, não é como no Brasil, que o Guedes diz que o dinheiro ficou empossado nos bancos, né? É 1,2 trilhão de reais, né, gente? Na Suíça, eles são obrigados a repassar para as pequenas empresas, para a população, um juro entre 0 e 0,5% ao ano. Certo? Isso é na Suíça. E a Suíça entende de banco. Tá? Ou seja, é dinheiro que é público, gente. Como é que vai ganhar esses rios de dinheiro com juros em cima disso? E deixa eu lembrar um negócio seguinte. A gente fez um cálculo, tá? Que a gente chama de fluxo financeiro integrado. Se você junta o fluxo de juros pagos anualmente pelas famílias, basicamente juros sobre consumo, né? O juro pago pelas empresas, portanto, soma o setor privado, empresarial, pessoa jurídica, pessoa física, dá 16% do PIB. 100% do PIB, gente. Né? Acrescente 4% do PIB, que são juros sobre a dívida pública, são 20% do PIB que é transformado em rendimento de intermediários financeiros, gente. Isso aqui não funciona em lugar nenhum. Eu, quando apresento as taxas de juros do Brasil, recentemente, numa reunião, nessas lives aí com Paris, com gente de diversos países, eles não querem acreditar, eu tenho que mandar documento, né, dos bancos para eles entenderem que isso é possível. Deixa eu lembrar que na França o juro para a pessoa física é 3,5% ao ano. Tá? Juro para a empresa, 2% ao ano. Tá? Não é possível você cobrar juros mais elevados do que o lucro que a pessoa vai ter com esse lucro, porque senão você enforca ela. Né? É coisas óbvias. Esse país está paralisado por esse sistema. Não é inocente você ter 42 bilionários chuparem 180 bilhões em 4 meses sem produzir rigorosamente nada e ainda por cima não pagar imposto. Né? Sem esquecer que o Brasil tem lá fora, tinha pelo menos em 2012, tinha 520 bilhões de dólares, né? Então 1/3 do PIB. Né? Isso aqui não funciona. Queria lembrar que o Paulo Guedes tem lá, ele é cofundador do BTG Pactual. Eu peguei no BTG Pactual para buscar os dados no valor econômico. Né? Peguei o organograma do BTG Pactual. Eu contei 38 filiais em paraísos fiscais. Ilhas Caimã, Panamá, etc. Para que você tem um banco assim? Para canalizar recursos para fora, gente. Dinheiro de corrupção, dinheiro de evasão fiscal, lavagem de dinheiro em geral. Esse negócio do lado financeiro, eu acho que, de um lado, é muito importante esse negócio de microcrédito, as moedas locais, dezenas de cidades já tem no Brasil, é um eixo fundamental, ou seja, os municípios têm que se virar com o que tem, e dá para racionalizar muito no nível local. Mas temos que batalhar, e aí, para mim, é uma linha de frente intermunicipal que tem que se formar para gerar um sistema que funcione globalmente para o conjunto. Né? Grande parte dos recursos são drenados por diversas formas de intermediação. Né? A gente conhece muito, quem estuda agricultura familiar, o papel dos atravessadores de diversos tipos. Né? Quer dizer, essa função da prefeitura, né, de fazer as compras, repassar para as escolas, né, de você... porque são improdutivos esses intermediários, esses atravessadores dos processos. E são atravessadores do sistema financeiro, sistemas comerciais, sistemas dos mais diversos tipos. Então, daria muita importância ao assegurar banda larga em todo o território
disponível, gratuito ou semi-gratuito. Eu participei muito da montagem disso em Piraí, no Rio, né, se chamou Piraí Digital. Olha, vocês não imaginam como dinamiza os pequenos comércios, pequenas atividades, o fato de gente ter um bom sinal, banda larga, praticamente gratuito. Eu vi, eles fizeram um acordo com a Intel para laptops simples, escolas primárias, enfim, ensino fundamental, escolas municipais, tá? O computadorzinho para cada um, o laptop, enfim, a dinamização do estudo, né? Quer dizer, esse negócio do banda larga é fundamental. Nós, no Brasil, temos 1/3 da população que não tem acesso, ou tem acesso muito precário, né? Isso aqui não funciona. Nós estamos pegando um atraso fantástico no mundo, e o custo disso é peanuts, é ridículo, né? Porque são sinais magnéticos, os sinais magnéticos são da natureza. Enfim, estou comentando aqui várias coisas, mas é muito, muito, muito rica essa discussão. Nós temos uma imensa discussão planetária sobre isso. Tá? Gente, eu rodei, tá? Trabalhei em muitos países. Onde funciona é profundamente descentralizado. Eu pego a China, eu pego a Suécia, pego a Alemanha, pego o Canadá, pego, inclusive, países muito pobres, pego o estado de Kerala na Índia. É um gigante, tá? No sul da Índia. O PIB dele é muito melhor que do Brasil, mas a mortalidade infantil deles é a metade da nossa. É um sistema descentralizado participativo. É essencial, de certa maneira, você aproximar a gestão e os recursos de quem deles precisa, porque você ajeita esses recursos ao que realmente é necessário para essas populações. Gente, eu fiz isso aí, recomendei algumas leituras, coisa de professor, a gente sempre recomenda leituras, né? Tarso, eu queria muito, e vocês, enfim, eu fiz esse negócio, como a gente organiza a transição para a economia do conhecimento, porque as tecnologias estão se tornando o principal fator de produção hoje, certo? E isso muda a filosofia das coisas, porque um produto físico, ou eu tenho ou você tem, são produtos rivais. Agora, conhecimento não. E, de repente, a gente pode pegar cada cidade, pensar, sei lá, Pelotas Conhecimento, ou o que seja, enfim, esse enriquecimento, essa parceria com as universidades locais, regionais, eu acho que tem um imenso papel a desempenhar nessa área. Eu agradeço, gente, e quem tiver consultas, comentários, estou muito feliz em ver vocês, viu, e receber o Tarso. Tarso, a idade está avançando, mas estamos firmes, né, Tarso? Nós estamos cada vez mais novos, rapaz. Eu até vou me casar agora, dia 21. Professor Ladislau, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer aqui também, do fundo do coração, a todos os nossos convidados, ex-governador Tarso Genro, prefeita, colega Paula, doutor Mauro Menezes, professor Henrique Paim, por terem disponibilizado este tempo aí na agenda de vocês para fazer mais este debate importante sobre o municipalismo no Brasil, sobre a importância dos municípios no nosso dia a dia e sobre as dificuldades que a gente enfrenta e que a cada dia têm sido ainda maiores, especialmente nesta crise. E a FAMURS, com isso, junto com os parceiros, a quem eu já agradeço desde logo, o Instituto Novos Paradigmas e o Instituto Democracias e Direitos Fundamentais, por terem conjuntamente com a gente organizado mais este encontro e que a gente possa dele ter plantado uma sementinha em todos que nos assistiram para debater os temas do desenvolvimento local, para debater os temas dos desafios dos municípios e saber que nós precisamos cada vez mais dialogar, cada vez mais conversar, cada vez mais trocar ideias e que a gente precisa aprender para poder cada vez mais entregar resultados melhores para todos nós. Então, quero agradecer a participação de todos, agradecer a vocês que ficaram quase 2 horas prestigiando e nos assistindo,
Este vídeo fica no canal, nas redes sociais da FAMURS, também nas redes sociais do INPE, à disposição para quem quiser reassistir ou quiser assistir alguma parte que porventura tenha perdido. Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite, mais uma vez, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau.